No âmbito das conferências da Comissão, temos dado prioridade aos recentes doutorados em História Militar, no sentido de, neste palco, poderem apresentar os resultados dos seus estudos, as novas dimensões do saber. É o caso deste trabalho premiado com o Programa General Comum de Barata, intitulado A Guerra na Fronteira Mirandesa durante a Época Moderna. É uma tese aprovada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, orientada pelo professor António Barros Cardoso e co-orientada pelo professor Dr. Carlos Brocado Miranda, professores com quem tive o privilégio de estar no Porto quando o lançamento do livro da coleção Temudo Barata, que é este. Foi publicado o 4º número, entretanto, da Revista Portuguesa de História Militar. Já agora esqueci-me ali de referir isso, desculpem lá, o dossiê relativo a Portugal no contexto da Segunda Guerra Mundial está na nossa página. Um abraço especial ao Abílio Lousada e ao Humberto Oliveira. Está na nossa página e, portanto, como sabem, em formato digital, o 4º número. Estes são os 2 diretores. Vamos então à apresentação do professor Jorge Pereira Araújo. Eu vou apresentá-lo à maneira dele, porque ele gosta de simplificar. A seguir apresentarei, seguir-se a intervenção dele, vai ter PowerPoint de suporte e depois um período de debate aberto. Quando digo debate, se quiserem fazer comentários, estejam à vontade. A todos aqueles que nos acompanham, desde que não passe das 6h15 por causa das gravações no YouTube. Pelo menos até às 6 era o ideal. Recordo que esta comunicação fica depois no YouTube, como estão outras, que podem consultar em qualquer momento e em qualquer lugar. É o caso dos alunos que estão em aulas e outros professores que estão com outras atividades. Então, o Jorge Pereira Araújo, como sabem, nasceu no Porto em 1972, é professor de quadro de escola de ensino básico e secundário, é uma profissão de alto risco neste momento, é licenciado em História Variante de Ensino, é pós-graduado em Museologia, mestre em História Medieval e doutor em História, como já vimos, pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto. É autor de vários artigos publicados em revistas e livros de especialidade na área da História Militar, da História Económica, História Local e Património. Caro professor Jorge Pereira Araújo, muito obrigado pela sua prestimosa colaboração. E agora o palco Zoom é seu. São 17h08 ou 17h09, por aí. O palco é seu. Pode fazer então aqui, autorizo, compartilhar a tela, esteja à vontade que eu autorizo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Um especial agradecimento à Comissão Portuguesa de História Militar, na pessoa do Sr. General João Vieira Borges, que muito estimo e que sempre acompanho na televisão também. Sim, sim. E dizer que para mim é uma honra estar com tantos nomes, muitos dos quais eu também tive de ler para fazer este trabalho, incluindo o Sr. Major-General. Ora bem, então, se me permitem, eu vou compartilhar a tela. Muito bem. Estamos a ver. Penso que já estão a ver. E muito bem. Sem problema nenhum. E muito bem. Muito bem. Então... Vou desligar o som agora. Agora é seu. Obrigado. Muito obrigado. Relativamente a este meu trabalho, devo dizer o seguinte: melhor do que eu, o público presente sabe muito bem que a guerra foi sempre um fator de transformação. Nada fica igual, seja a nível político, social, económico ou simplesmente material. As próprias sociedades mudam, as fronteiras mudam, daí o título da minha tese. As mentalidades mudam. E na historiografia portuguesa, a guerra nem sempre foi um assunto abordado em abundantes textos, uns muitas vezes demasiado genéricos, outros apenas relacionados com acontecimentos datados e restritos quanto à sua abordagem, muitas vezes propagandísticos ou descritivos de um determinado acontecimento. Como nós sabemos, o fazer da história mudou. Por isso, cada vez mais os assuntos militares devem refletir outras visões, como bem sabem, melhor do que eu. Visões de conjunto que permitem ao historiador desenvolver, comparar o estudo da paisagem e do terreno, que serviu como palco da ação bélica, a evolução das estratégias militares, os diversos métodos de construção das estruturas militares, ou as mentalidades de cada época. Daí este estudo e este livro transformado, estudo transformado em livro, gentilmente publicado pelas edições Colibri, que resultou da minha tese de doutoramento defendida em 2020, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Partindo de uma abordagem inicial ao Castelo de Vimioso, na qual eu colaborei
sem saber até onde é que eu poderia ir, a análise passou a abranger todo o espaço que passei a designar por fronteira mirandesa. O primeiro objetivo foi fazer sair este território do anonimato, a que a historiografia o votou durante largo tempo, e a que finalmente novos projetos, como a recente Operação Castelos a Norte, promovida pela Direção Regional da Cultura do Norte, têm dado novo fogo. No caso do presente estudo, este meu modesto contributo foi dado por uma investigação apurada a nível documental e cartográfico que permitiu identificar o papel das estruturas militares da região nos principais conflitos bélicos que envolveram Portugal e Espanha durante os séculos XVII e XVIII, e ao mesmo tempo esclarecer as etapas da evolução dessas mesmas estruturas. Em primeiro lugar, o território. Ora, o território, em estudo, é precisamente uma parte da terra fria transmontana, que engloba os concelhos de Bragança, Miranda de Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais. O chamado Planalto Mirandês, que muito bem conhecem, é essencialmente o prolongamento das superfícies planálticas da meseta espanhola, ligando-se ao Planalto de Leão e a Castela Velha. É um vasto plano, ou seja, uma região quase plana em que se verificam pequenas diferenças de altitude entre vales e relevos situados entre cursos de água contíguos. Alongando-se no sentido nordeste-sul, os seus limites coincidem com as margens de dois rios. A este, o Rio Douro, e a oeste, o Rio Sabor, incluindo genericamente os concelhos de Miranda de Douro, Vimioso e Mogadouro, que podem ver no mapa que aqui está presente, bem como algumas parcelas dos concelhos de Bragança e de Freixo de Espada à Cinta. Apesar da distância relativamente aos centros urbanos do litoral, não podemos falar historicamente em isolamento. Assim, neste aspecto é importante perceber a rede viária, que está aqui representada no mapa do século XVIII. Dois dos troços representados na imagem são claramente de origem romana, um ligando Chaves ao resto do território e outro ao longo do Rio Douro, passando por Freixo de Espada à Cinta e pela região de Miranda, um troço que passou a ser denominado por Estrada Mourisca, servindo como um dos principais eixos de comunicação na época medieval e na época moderna, e que hoje está perfeitamente identificado e é alvo de visitas turísticas e de caminhadas, e ainda bem. O estudo das vias de comunicação revela-nos a existência de múltiplos caminhos entre os dois lados da fronteira, ao longo da denominada Raia Seca, ligando o lado português sobretudo a Alcanices e a Carbarrales, mas também as passagens ao longo do próprio Rio Douro, mesmo com os perigos que a turbulência das águas apresentavam ao longo do ano, assinalando-se barcas de passagem em Miranda de Douro e nas zonas de Sendim e de Bem Posta mais a sul. Se este mapa de 1790, de Thomas Jeffries, apresenta as estradas principais, o mapa seguinte, da Raia de Portugal, elaborado 5 anos depois, em 1785, pelas próprias autoridades espanholas, mostra-nos claramente os múltiplos caminhos reais e as veredas que eram frequentemente utilizados, neste caso, sobretudo por contrabandistas que por ali proliferavam. Portanto, o objetivo deste mapa foi precisamente assinalar os caminhos destes mesmos contrabandistas e por onde é que os poderiam apanhar. Para entendermos também a capacidade militar de uma região, os mapas da época moderna podem oferecer-nos uma capacidade de análise mais pormenorizada, sobretudo no que diz respeito às distâncias a percorrer. Por exemplo, são de extrema importância os chamados roteiros, tal como o roteiro terrestre de Portugal, elaborado em 1748, e cujas tabelas estão aqui apresentadas em forma de mapa. Contabilizadas em léguas, quem saísse de Miranda do Douro em direção a Bragança tinha à sua frente 10 léguas de caminho, se fosse por Vimioso, e 9 léguas, se optasse pela Ponte São Joanico, um bocadinho mais acima. De Miranda à Torre de Moncorvo, o roteiro contabilizava 13 léguas que passavam por Sendim e Mogadouro. Ora, se estas distâncias fossem percorridas pela infantaria da época moderna, estabelecendo-se que um soldado carregado com arma e munições percorria 3 léguas, ou seja, 35 quilómetros, num dia de marcha podemos afirmar que Miranda de Douro ficava a 1 dia e meio de marcha de Bragança e a 2 dias de distância de Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta. Se tivermos em conta a relação entre as distâncias a percorrer e capacidade de mobilidade das unidades disponíveis, nomeadamente da cavalaria e das tropas auxiliares, podemos compreender melhor o sucesso ou o insucesso das diversas operações militares que se desenvolveram no território durante os séculos que eu referi, os séculos XVII e XVIII, como sabem melhor do que eu. Mas para percebermos esta realidade, temos de dar uma olhadela ao sistema defensivo. Ora bem,
Obviamente, não podemos entender a dita fronteira mirandesa, a expressão que aparece no título da minha tese, sem analisar rapidamente o seu sistema defensivo. Podemos afirmar claramente que a fronteira mirandesa é uma construção política, surgida entre os séculos XII e XIII, alicerçada na afirmação de um novo poder, o de rei de Portugal, face a Leão e Castela, e na reorganização dos poderes locais através de uma progressiva anulação dos interesses patrimoniais de diversas entidades religiosas e laicas do outro lado da fronteira, mas sobretudo pelos compromissos estabelecidos, como sabem, entre Portugal e Leão, Castela, nomeadamente os acordos de Badajoz de 1252, 1264 e de 1267. Sendo assim, esta fronteira teve sem dúvida origem nos esforços dos primeiros reis portugueses. Formaram uma linha a partir de obstáculos naturais, como o Rio Douro, bem visível aqui no mapa, e, claro, uma fronteira artificial baseada em acordos políticos, como no caso da Raia Seca. No entanto, como nós sabemos, esta separação política, para além de ser um processo longo, nunca desfez as ligações linguísticas, culturais, familiares e económicas que existiam e ainda existem, basta lembrar a língua mirandesa. As informações e notícias constantes nas coreografias da época moderna apontam que Miranda de Douro e Vimioso eram, nesta época, os centros urbanos mais dinâmicos da fronteira, quer a nível económico, quer a nível demográfico. Mas nem sempre foi assim. De facto, as linhas de defesa estabelecidas entre os séculos XII e XIII, que eu procurei delimitar aqui com estas linhas vermelhas, demonstram que as estruturas militares constituíam uma espécie de arco que percorria as margens do rio Sabor, passando por Moncorvo, Mogadouro, Penas-Roias e Algozo, formando um eixo principal que passava também por Outeiro de Miranda e Bragança até Chaves. Freixo de Espada à Cinta, Bem Posta e Miranda de Douro formavam, na minha opinião, uma espécie de primeira linha nas margens do Rio Douro, em locais de passagem de barcas, como é visível também no mapa que vos apresento. No entanto, não podemos dissociar estes castelos de locais e estruturas estrategicamente importantes, e que eu, sinceramente, não tive tempo nem espaço para estudar com toda a profundidade que mereciam. A toponímia revela-nos pontos de defesa e de vigia, que estão aqui representados com estes pequeninos triângulos, e que eram usados em tempos de guerra e de paz. O seu estudo, penso eu, está por fazer em larga escala no nosso país, não só relativamente aos grandes conflitos, como sobretudo à necessidade intrínseca de defesa das pequenas comunidades. Topónimos como Facho ou Atalaia são conhecidos sobretudo por quem estuda o Entre Douro e Minho. Nesta região surge sobretudo o topónimo Pendão, acompanhado de Torrio, Castelinho ou Vigia. Estes e outros indicam claramente uma função de vigia, como sabem, ou de sinalização da aproximação de algum perigo. Existem alguns documentos que revelam a regulamentação dos fachos do litoral atlântico. Infelizmente não encontrei para esta região o mesmo tipo de documentação. Se existe, alguém o há de descobrir. Contudo, como eu disse, este estudo seria de extrema importância. Até porque, por experiência pessoal, participando, por exemplo, em campanhas arqueológicas, não em Trás-os-Montes, mas em Barcelos, no Monte São Mamede, atualmente União de Freguesias de Vila Cova e Feitos, Concelho de Barcelos, Distrito de Braga, deparei-me com um local arqueológico fantástico, onde pontuavam os restos de Mata-Lai, que tinha uma panorâmica excelente de todo o litoral atlântico, repito, todo o litoral atlântico, entre Viana do Castelo e Gaia. Via-se perfeitamente toda a linha da costa. Transportando esta ideia para a fronteira transmontana, relembro a experiência do nosso Duarte de Armas, que registou nos seus desenhos isto que eu tentei reproduzir aqui no mapa que vos apresento. Aqui podemos perceber, por exemplo, que entre Mogadouro e Bragança existia realmente a possibilidade visual de rapidamente sinalizar qualquer perigo. Portanto, estas setas a azul representam as etapas, não, com certeza não era possível visualizar todo o território de Mogadouro a Bragança, mas de Mogadouro até Algozo, de Algozo até Outeiro de Miranda, um sítio fantástico, e de Outeiro de Miranda a Bragança. Se alguém pegar nestes aspectos e fizer um estudo mais aprofundado disto, nós poderemos perceber ainda melhor a capacidade de atuação das forças no terreno
e da capacidade de avisar as populações a tempo e horas de que era tempo de fugir para algum sítio mais seguro. Passemos agora aos conflitos que afetaram a região durante os séculos XVII e XVIII e que são o cerne da minha tese. Comecemos pela Guerra da Aclamação ou Guerra da Restauração. Em primeiro lugar, a Guerra da Restauração, relembro que neste momento uma das figuras mais emblemáticas do conflito foi Schomberg, contratado pelo Conde de Soura em 1660, veio para Portugal para reorganizar o exército português. Mas quando chega a Portugal, a guerra já dura há cerca de 20 anos. Entretanto, o conflito, provocado pela revolta de um pequeno grupo de nobres portugueses, generou num conflito baseado nas limitações bélicas, como sabem, dos dois lados em confronto. Assim, nesta Guerra da Aclamação, a maior parte das campanhas evidenciaram o uso de pequenos contingentes, a não ser, claro, na zona do Alentejo, que faziam rápidas incursões em território inimigo com o objetivo primário de saquear tudo aquilo que pudessem. Os objetivos aqui eram claros: debilitar o inimigo, dificultando o desenvolvimento normal das atividades económicas, não sendo por isso urgente a ocupação do território, uma vez que a vitória total era impossível para ambos os lados em confronto. Por isso, ao longo do conflito, sentiu-se uma insegurança permanente na fronteira, constantemente sujeita a entradas e razias do inimigo. Neste aspecto, considero importante relacionar a fronteira mirandesa com a noção de cenário secundário. Se esta parte da fronteira foi secundária, então toda a fronteira, a meu entender, toda a fronteira portuguesa foi secundária, exceto a fronteira alentejana. Vejamos alguns aspectos destas movimentações. Por exemplo, os de 1641 que represento aqui. Enfrentando uma força invasora de cerca de 3.500 homens, as forças portuguesas mostraram-se, apesar de tudo, capazes de movimentos amplos, a partir de Bragança, mais a norte, e Torre de Moncorvo, mais a sul, em auxílio de Miranda de Douro. Em 1642, os espanhóis colocaram pela primeira vez 2 peças de artilharia em frente a Miranda, num sítio que ainda hoje é um elemento fundamental do cenário turístico de Miranda, o Penedo Amarelo, que também me obrigou a percorrer alguns quilómetros a pé para ir lá tirar umas fotografias. Este Penedo Amarelo colocava em grande perigosidade. Mas nestas operações, o número de soldados pagos foi relativamente escasso, recorrendo sobretudo às ordenanças e aos auxiliares, não só porque se tratava da pequena guerra, como também porque, deste modo, não se colocavam muitos problemas quanto ao alojamento dos soldados, que era sempre um grande problema nesta época, porque não havia quartéis e eram obrigados a ser aboletados em casas de particulares, o que era considerado um bocado complicado para toda a gente. Ao longo deste período, os portugueses foram extremamente atrevidos, fazendo constantes entradas para roubar gado e outros bens, levar prisioneiros e queimar vários lugares, procurando despovoar a região fronteiriça. No slide seguinte, tenho um mapa que mostra exatamente isso. Uma das maiores entradas portuguesas, em 1655, em que os portugueses enfrentam a guarnição de Carvajales, com 250 cavalos e 250 infantes, queimam a vila de Tábara e outros lugares, com ganhos consideráveis. A tudo que deitavam a mão, traziam para dentro da fronteira portuguesa. Isto confirma que a Guerra da Aclamação foi de facto uma guerra de pequenas escaramuças, como bem sabem, pontuada por alguns combates mais importantes, ou seja, uma guerra de baixa intensidade. Contudo, a guerra era permanente, manifestando-se de forma intermitente aqui e em praticamente na totalidade da fronteira terrestre. Com características diferentes. A Guerra de Sucessão de Espanha, em que Portugal também vai entrar, já no início do século XVIII. Em relação à Guerra de Sucessão de Espanha, Portugal procurou ter um papel de destaque, como sabem, colocando-se ao lado do arquiduque Carlos, apoiado pela Inglaterra. Na prática, a entrada de Portugal no conflito, em 1704, não teve, nesta parte da fronteira, efeitos práticos. A reformulação das fortificações do litoral, essas sim, foram uma prioridade. Na fronteira mirandesa, essas preocupações tiveram um rosto bem definido, Conde São João da Pesqueira, que ordenou obras de fortificação na província, nomeadamente em Vimioso, mas apenas com a abertura de trincheiras e portas nas bocas das ruas, portanto, para, por exemplo, cerrar o núcleo urbano, o pequeno núcleo urbano. Estas soluções também foram usadas em Torre de Moncorvo na mesma época e derivavam não só da maior facilidade de execução,
como também da falta de engenheiros militares na região. Em 1703, os relatórios oficiais davam conta da necessidade de se efetuarem melhorias nas fortificações da região, afirmando-se que muitas vilas e castelos se achavam sem portas e com muitos buracos que os próprios moradores faziam nas suas muralhas para terem serventias mais cómodas, e isto existia e via-se em Vimioso e em Miranda do Douro. Outras estruturas estavam simplesmente em ruínas, provocadas pelo tempo e pelos próprios moradores, que lhes retiravam, como eu disse, materiais para as suas casas e muros. No entanto, apesar de pouco visível a guerra durante a maior parte do conflito, na parte final, em 1710, mais precisamente em 1710, a fronteira mirandesa vai revelar-se de extrema importância. Em julho deste ano, de 1710, as tropas do Marquês de Bey, ao serviço de Filipe V, invadiram a raia mirandesa e conquistaram Miranda de Douro. Ao mesmo tempo, em Vimioso, abriram-se trincheiras e construíram-se portas, como eu disse, nas entradas da vila. Em Campo de Víboras, um pequenino lugar perto de Algozo, as entradas da povoação foram inclusivamente bloqueadas com carros e madeira de todos os tipos. Quanto a Miranda de Douro, um provável suborno ao governador da praça, ainda está por apurar, facilitou, pelos vistos, a conquista borbónica. Bastaram 900 homens do lado borbónico, 400 granadeiros, 400 dragões e 100 cavaleiros ligeiros. A guarnição portuguesa, constituída por 400 homens, tropas ligeiras e milícias, rendeu-se sem grande aparato. Contudo, a resposta portuguesa não se fez esperar. No início do mês de agosto desse mesmo ano, 1710, o general Pedro de Mascarenhas, juntamente com Francisco de Távora e o conde de Alvor, iniciaram as operações para a recuperação de Miranda, constituindo acampamentos nos locais que eu assinalei no mapa com os triângulos verdes em Argozelo, Carção e Santurião. No entanto, antes da recuperação de Miranda, a estratégia portuguesa passou por atacar a própria raia espanhola, nomeadamente Alcanices, Carvajales e Puebla de Sanabria, isolando assim a guarnição que tinha ficado em Miranda e que está aqui representado com estas movimentações com as setas verdes. As ações portuguesas conquistaram deste modo uma grande parte da província de Zamora, ultrapassando o rio Tera e quase alcançando Benavente. O resultado foi este. A restituição de Miranda à coroa portuguesa ficou nas mãos do conde de Atalaia, enquanto as restantes tropas portuguesas dominaram todo o território que vem aqui, em diversas etapas. Primeiro a reconquista do território português, depois a Laranja, a primeira fase de conquista na província de Zamora e, finalmente, a Cinzento, a última etapa. Quanto a Miranda, Dom João Manuel de Noronha, o conde de Atalaia, em 1711, ao comando de 11 regimentos de infantaria e 5 regimentos de cavalaria, com a artilharia, com uma ação fundamental, conseguiu abrir uma brecha que obrigou à rendição da guarnição espanhola. Essa ação está aqui representada neste mapa, vendo na parte de baixo do mapa o acampamento português, uma bateria de 8 peças e os movimentos para anularem os contactos com a trincheira espanhola e a barca que estava no rio que conseguem ver, e abrindo a brecha e sentindo-se cercados, os espanhóis não tiveram outro remédio que não se renderem. Neste mesmo ano, as represálias borbónicas dariam origem à destruição violenta de Vimioso e das suas estruturas defensivas, ao mesmo tempo que destruíam também as estruturas de Alcanice e de Puebla de Sanabria. Ora, de qualquer das maneiras, como veem neste mapa, o certo é que os portugueses se assenhorearam de grande parte da província de Zamora até 1715, obrigando as populações locais a pagarem tributos. Portanto, há uma lista na documentação espanhola que nos indica que todas estas localidades, com os círculos a laranja, pagavam determinados tributos aos portugueses. Qual o objetivo do domínio deste território? Certamente não era para durar muito tempo. A negociação
era o objetivo, porque até 1715 estavam já a tratar-se da paz entre as nações em conflito. Portanto, estes territórios entraram nos acordos de paz estabelecidos em Utrecht, pelos quais Portugal retomava a posse da colónia de Sacramento, na América do Sul, devolvendo Portugal, em troca, as praças de Albuquerque e de Puebla de Sanabria. Portanto, utilizamos este território muito bem como moeda de troca. Mas a maior marca para a região mirandesa foi dada pela Guerra dos Sete Anos. Na chamada Guerra do Mirandum, como ainda hoje em Trás-os-Montes é conhecida, apesar de estarmos a falar apenas da fase final desta Guerra dos Sete Anos. O último conflito, então, só afetou Portugal diretamente na fase final, como eu acabei de dizer, no espírito do pacto de família firmado entre a França e a Espanha. E Portugal, como sabemos, foi convidado a participar devido aos laços familiares. Não aceitou, devido à aliança com a Inglaterra e aos interesses de maior vulto, precisamente com a Grã-Bretanha. Por isso, os planos de invasão franco-espanhóis surgiram de imediato. Um dos planos mais significativos foi publicado em 1808 pelo geógrafo britânico John Lodge, com base no mapa do italiano Risi Zanoni, que eu apresento aqui, datado de 1762. Ora, este mapa revela-se bastante interessante, uma vez que nos oferece referências temporais associadas aos objetivos das tropas invasoras. Como podem observar no mapa, é fácil perceber que, através da fronteira mirandesa, o objetivo principal seria alcançar, em primeiro lugar, o Rio Douro e, através dele, a cidade de Porto. Na visão dos invasores, isto seria uma coisa fácil. O traçado composto pelas datas constantes no mapa mostra claramente que a invasão de Portugal foi programada em 3 etapas diferentes. A primeira por Trás-os-Montes, portanto as outras não estão aqui representadas, mas a primeira por Trás-os-Montes foi a única concluída. E o mapa também mostra, a meu ver, a confiança extraordinária dos invasores. Uma vez que, se repararem no lado esquerdo do mapa, apontava-se que, ao entrarem no Minho, por Cerveira, demorariam apenas 4 dias para alcançarem o Porto, juntando-se assim às tropas provenientes de Trás-os-Montes. Na minha modesta opinião, nem o Marechal Soult sonharia com tantas facilidades. E uma das coisas que eu reparei foi que muito daquilo que eu me apercebi ao longo deste episódio da Guerra dos Sete Anos, nós vamos ver, a história não se repete, como sabemos, mas vamos ver muitas semelhanças com aquilo que Soult se deparou em 1809. De qualquer das formas, como podemos ver no mapa seguinte, a Operação Espanhola foi gigantesca, planeando-se uma invasão total, como eu disse, com 3 forças de invasão, uma destinada às Beiras, outra ao Alentejo e outra em direção a Trás-os-Montes. Como eu disse atrás, só a Trás-os-Montes é que foi levada a cabo. No entanto, a amplitude do esforço espanhol é bem visível aqui, com a artilharia a ser enviada de Barcelona, por exemplo, os cereais e outras unidades militares a partir de Sevilha, não contando sequer com o apoio de um contingente francês já estacionado, como podem ver na parte de cima do mapa, com cerca de 10 mil homens em Baiona, e tudo isto dirigido a 2 cidades, Ciudad Rodrigo e Zamora. Salamanca seria o quartel-general do Marquês de Sarriá, o responsável por tudo isto, reunindo-se grandes quantidades de armamento, munições e mantimentos para o exército invasor em Ciudad Rodrigo, Val das Tilhas e Zamora. As tropas espanholas foram, por enquanto, apenas espanholas, foram colocadas entre Puebla de Sanabria e Ciudad Rodrigo, prontas para a invasão. Contudo, em fevereiro de 1762, Sarriá recebe ordens para prosseguir com a invasão de Portugal. Só 2 de março é que estabeleceu o seu quartel-general em Salamanca. E apenas a 1 de maio, as colunas espanholas marcharam em direção a Portugal. O atraso no envio da artilharia a partir de Barcelona, as dificuldades em atravessar o rio Esla e muitas mais obrigaram a adiar sucessivamente a invasão. Por isso, o grosso do exército só sairá de Zamora apenas entre 28 e 29 de abril de 1762. A partir de 1 de maio, finalmente a progressão foi relativamente rápida.
A 5 de maio, as primeiras tropas espanholas entraram em Constantin e a 7 de maio alcançaram, como podemos ver, duas igrejas, a localidade de Duas Igrejas, onde Sarriá irá estabelecer o quartel-general da campanha em território português. Como podem visualizar aqui, a ocupação espanhola de Ifanes, Póvoa, Malhadas e Duas Igrejas, e também Sérvio, acabam por cercar completamente a cidade de Miranda de Douro. E é esse o primeiro grande objetivo. Na manhã de 8 de maio de 1762, um grupo de reconhecimento aproximou-se da cidade de Miranda, onde tentaram iniciar a construção de uma bateria. Atacados imediatamente pelos tiros de canhão da guarnição de Miranda, acabariam por regressar a Duas Igrejas. Contudo, no início da sua retirada, aperceberam-se que um dos últimos tiros tinha expelido bastante fumo, e já a maior distância ouviram um enorme estrondo no ar. Rebentaram o armazém de pólvora localizado no castelo, como todos nós sabemos. Por incúria, por acidente, isso é algo que as testemunhas nunca irão poder falar porque ficaram no local, infelizmente para elas. Ora, o armazém de pólvora localizado no castelo explodiu, abriu duas enormes brechas nas muralhas de Miranda e pela contabilização que se pode fazer, faleceram entre 300 e 400 pessoas, entre as quais imensas baixas de uma companhia de granadeiros e outra de fuzileiros que se encontravam de guarda. Pouca perícia ou apenas um terrível acidente, o facto é que esta explosão condicionou de maneira irreversível, como sabem, as capacidades defensivas das tropas portuguesas. A 9 de maio, apesar de todos os apelos do governador da Praça de Miranda para alguma trégua, os espanhóis não a concederam e a Praça rendeu-se, juntamente com o governador rendeu-se, juntamente com 23 oficiais e 419 soldados. Quando os espanhóis entraram na cidade, aperceberam-se dos preparativos para uma defesa prolongada, encontrando grandes quantidades de pólvora, arrecadada mesmo nas casas de particulares, contabilizando-se também 100 barris de pólvora colocados ao longo das muralhas, de 20 em 20 passos. A artilharia portuguesa somava 8 canhões de bronze, 4 de ferro e 12 morteiros de vários calibres. Todo este armamento foi transportado para Zamora, quebrado, partido, amarretada e depois enviado para as fundições de Barcelona. Após a queda de Miranda de Douro, as tropas espanholas rapidamente atingiram outros objetivos, como podem visualizar neste mapa. Para norte, dirigiram-se para Bragança, que alcançaram a 16 de maio, passando pelo Castelo de Outa e de Miranda, que queimaram totalmente. Em Bragança, as autoridades locais entregaram a cidade sem qualquer resistência. A sua guarnição tinha-se retirado antes da chegada dos invasores. A 21 de maio, os espanhóis teriam a mesma sorte em Chaves, sem qualquer soldado e com os portões abertos. Mais a sul, também alcançaram Torre de Moncorvo, sem qualquer problema. No entanto, estes avanços começaram a apresentar alguns entraves. Em primeiro lugar, a má qualidade dos caminhos. Outro aspecto que, no norte de Portugal, o Marechal Soult também se irá queixar. Caminhos montanhosos, intransitáveis, sobretudo, como sabemos, para o transporte de artilharia. Em segundo lugar, a resistência das populações locais, com a qual os espanhóis não contavam. De facto, logo que os espanhóis tentam alcançar a Régua, por exemplo, a partir de Chaves, encontram grupos de paisanos, de camponeses, armados no cimo dos montes e que os recebem à pedrada e ao tiro. Não querendo fazer comparações, Souto vai se queixar do mesmo, que existem grupos de paisanos em todo o lado. Quando finalmente avistam a barca da Régua, outros grupos armados surgem por todo o lado, inclusive na outra margem do Rio Douro. O mesmo acontece com o contingente que procura atravessar o Rio Douro em Foscoa, impossibilitado de o atravessar devido à presença de forças portuguesas, neste caso comandadas pelo oficial britânico Charles O'Hara. O passeio fácil dos espanhóis parece ter sido programado. Ainda a 2 de maio de 1762, o governador das Armas do Porto, João de Almada, recebia indicações sobre os preparativos de defesa da região contra os invasores, que se sabia tinham como objetivo primordial alcançar o Porto e outras praças marítimas. Sem dúvida, e a meu entender, que o grande objetivo desta campanha era chegar ao Porto e tentar quebrar o poder económico, ou algum poder económico, dos britânicos
e claro, eliminarem a possibilidade de utilizarem o litoral, pelo menos esta parte do litoral português, em seu benefício. Com certeza não o conseguiram, peço perdão. No terreno, estas disposições passaram por colocar vigias nos lugares mais altos para assinalarem a marcha do inimigo, retirarem-se todos os barcos do Rio Douro para entre os rios e dali para a cidade do Porto, guarnecer as passagens existentes no Rio Douro entre Foz do Tua e Torre de Moncorvo com grandes pedras, grandes pedregulhos, para no caso do inimigo tentar navegar por ali, se lançarem inclusivamente estas pedras para esmagar os barcos e os soldados que eventualmente tentassem utilizar essa passagem. Finalmente, guarnecer de pedras e espingardas todos os possíveis pontos de desembarque no Rio Douro. O facto de o avanço espanhol ter sido travado em pontos específicos, como procurei representar aqui neste mapa, tais como Montalegre, Arrégua e Foscoa, faz-me pensar numa defesa em profundidade, obrigando o inimigo a alongar demasiado as suas linhas, perdendo assim capacidade de manobra e, sobretudo, de iniciativa. A partir de certa altura, as tropas espanholas viram-se também confrontadas com os caminhos e desfiladeiros cortados que existiam entre Trás-os-Montes e o Minho, e todas as passagens possíveis para o Porto defendidas pelos camponeses ou tropas regulares. O objetivo era evidente, evitar qualquer confronto direto com o inimigo, desgastando progressivamente, usando a irregularidade do terreno de forma soberba, a meu entender. A guerra irregular foi aqui utilizada em pleno, baseada sobretudo na ação das milícias e no levantamento em armas dos camponeses ou paisanos, com uma atuação formidável em emboscadas e ações de surpresa. Assim, a ação das forças, sobretudo irregulares, impediu a marcha espanhola para o Minho e para o Porto, beneficiando de uma flexibilidade que lhes permitiu guardar os desfiladeiros e as passagens dos rios, cortar as linhas de comunicação do inimigo, atrasar a sua progressão e dispersar os seus efetivos. Ao mesmo tempo, uma das facetas mais importantes desta estratégia portuguesa foi o incitamento à resistência total da população de Trás-os-Montes, que passava por uma política de terra queimada que dificultou bastante o abastecimento das tropas espanholas. Basicamente, os habitantes locais fugiam, não se encontrando provisões em lugar nenhum, o que os levou também a uma situação de desespero tal que a passividade ou a aparente amizade dos soldados espanhóis rapidamente se transformou em abusos, violações constantes e procura desesperada de abastecimentos ou de qualquer coisa que pudessem levar. Assim sendo, o insucesso visível desta campanha em Trás-os-Montes levou as autoridades espanholas a colocarem em prática outro plano que passava pela retirada das tropas da região transmontana, o que aconteceu entre o final de junho e o início de julho de 1762, mantendo-se apenas a Praça de Chaves na sua posse, abrindo-se, por outro lado, outro eixo de invasão através de Almeida, como está aqui representado, não sem antes destruírem quase todas as estruturas defensivas de Bragança e de Miranda de Douro. Por exemplo, em Miranda de Douro, a pólvora encontrada serviu, inclusivamente, para destruírem as muralhas, praticamente todas as muralhas e estruturas defensivas da cidade. Neste aspecto, é importante fazermos a relação entre estes conflitos e a evolução das referidas estruturas defensivas. Como é óbvio, a evolução das estruturas defensivas tem, com certeza, relação com os conflitos atrás mencionados. Vejamos o caso de Miranda de Douro, e aqui uma fotografia do que restou, claro, com todo o cuidado agora mais moderno, do que restou da explosão atrás referida. Em termos gerais, as estruturas defensivas de Miranda, no início da Guerra da Aclamação, ou Restauração, eram as mesmas que tinham sido desenhadas, como vemos agora, por Duarte de Armas no início do século XVI. No lado oeste, por exemplo, podemos ver a dimensão do castelo, em redor da qual se construía então uma barreira nova, com as torneiras ao estilo moderno, para peças de fogo, para complementar a barbacã. A couraça velha já era velha e, portanto, não teria grande utilidade nesta época. Do lado noroeste, identificamos ainda melhor o castelo e a sua ligação com as muralhas que envolviam a vila, destacando-se a barbacã, que envolvia toda a muralha,
ligando-se à estrutura que rodeava o castelo e a Barbacã, ou seja, a Barbacã protegia a porta, neste caso da Senhora do Amparo, que ainda hoje existe, foi das poucas estruturas que se mantiveram depois da destruição provocada em 1762. No caso da planta, e este desenho feito por mim, claro, com base na planta de Duarte de Armas, a planta do castelo, propriamente dito, oferece-nos uma visão, de 1508 a 1509, uma visão clara do seu caráter de cidadela, separada da vila por um fosso que está aqui com uma cor bege. A entrada no castelo também se fazia de forma algo sinuosa, com diversas portas e barreiras que, em caso de necessidade, poderiam dificultar o acesso de qualquer inimigo ao pátio principal do castelo. Ou seja, estes desenhos de Duarte de Armas estariam perfeitamente, perfeitamente atuais no início da Guerra da Aclamação, da Guerra da Restauração. Porque, basicamente, são estas as estruturas que defendiam Miranda de Douro no início, em 1640-41. Obviamente, o desenrolar do conflito vai exigir alterações, mas a renovação das estruturas defensivas vai ter de se adaptar, com certeza, às exigências dos tempos, nomeadamente à urgência das obras e, sobretudo, à escassez de meios financeiros para as concretizar. A própria localização de Miranda levava muitos a considerá-la, na época, inexpugnável, devido à irregularidade do terreno, pedregoso, escarpado, o que impossibilitava, por exemplo, a abertura de trincheiras de aproximação a qualquer exército inimigo. Por isso, as inovações em Miranda de Douro serão bastante modestas, passando pela abertura de trincheiras e construção de destacadas em redor da cidade, alguns reparos no castelo, na muralha, nas portas e na Barbacã, bem como a construção de plataformas para elevação da artilharia, sobretudo nas traseiras da Sé, que é essa estrutura, a única estrutura que está aí representada dentro da cidade, uma das únicas estruturas representadas dentro da cidade. Uma das principais alterações, contudo, foi o aumento da área muralhada, que eu coloquei aí com uma cor azulada, alargando-se a área urbana para sul, precisamente no local onde mais tarde serão construídos os quartéis, cujos edifícios ainda hoje existem. Uma área considerável e que aqui se encontra destacada, como eu referi. Nesta mesma planta, ali com a cor castanha, o fosso que separava a parte urbana do castelo propriamente dito. Apenas em 1659 surge a primeira proposta para fortificar Miranda à moderna, concretizadas em parte em 1664, tais como a construção de um baluarte para a proteção da porta da Senhora do Amparo, que na planta que apresento está está para sul, com a letra B, a construção de baluartes e revelins em redor da cidade e o rebaixamento das torres do castelo para a instalação de alguma artilharia. Apenas em 1706 surgem referências ao Ornavec, contíguo à cidade, e que depois vai ser uma imagem de marca na campanha de 1762. Situado entre o norte e o nascente, na obra, neste caso, referida apenas em 1706, na obra do padre António da Costa, o que significa que esta obra, que vocês veem na parte esquerda da imagem, deverá ter sido construída entre o final do século XVII e o início do século XVIII, portanto em tempos de paz. Esta estrutura era composta por um muro sem fosso e defendida por uma bateria colocada em plataforma já nas muralhas da cidade, como está aqui indicado. Nada disto resultou, como sabemos, devido à tremenda explosão que destruiu o castelo e cujos detritos se espalharam numa larga área assinalada no mesmo mapa, a azul, de acordo com os desenhos do espanhol António de Gaver, de 1762. Nas décadas seguintes, a destruição das estruturas defensivas de Miranda colocou várias questões, com alguns a defender a sua reconstrução, mas outros a perceberem que se calhar seria dinheiro mal gasto. Em 1780, José Champalimaud de Nussan foi encarregue de projetar a reconstrução destas defesas, precisamente o autor desta planta que vos apresento. Reconhecia, porém, que esta praça nunca há de ser suficiente para resistir muito tempo a um sítio formal. E o seu desenho mostra isto claramente, uma vez que a localização de Miranda permitia, como tentei aqui representar, ao inimigo, posicionando-se em volta da cidade, usufruir de locais onde poderia colocar baterias, cujo fogo cobria, com estas manchas
representados aqui com estas manchas a amarelo, cobria praticamente toda a cidade, o que inviabilizaria a hipótese de uma defesa prolongada e eficaz. O último exemplo que vos apresento, o Castelo de Vimioso, do qual pouco resta, e que no século XIX serviu como cemitério municipal, e depois como local de construção, como ainda hoje é visível nesta imagem, da escola primária. Portanto, muito pouco resta deste Castelo de Vimioso. Ora, o Castelo de Vimioso, representado também por Duarte de Armas, com certeza, tem início numa torre, numa casa-torre, que depois foi transformada em torre de homenagem, comprada em 1493 por Dom João II, constituindo, logo no ano seguinte, o mesmo rei, aqui um couto de homiziados. Homiziados esses que deveriam constituir a guarnição do futuro castelo, que depois Dom João II vai mandar construir. Esta torre seria transformada num pequeno castelo, provavelmente, no meu entendimento, mais pela necessidade de controlar de forma eficaz o fluxo de judeus fugidos das perseguições em Castela, das conversões forçadas da época, e que procuram aos milhares refúgio em Portugal. Depois também vão ser obrigados à conversão por Dom Manuel, e muitos vão ficar, outros vão fugir. Este novo castelo, de planta quadrangular, tinha 3 torreões circulares. O pátio interior estava desprovido de qualquer estrutura. De salientar a quantidade enorme de aberturas de troneiras, não é? Ao longo da muralha e nas torres circulares, que me fez pensar também quantas peças de fogo poderia ali existir, ou então seria também provavelmente para intimidar o inimigo, o eventual inimigo. É perfeitamente visível uma barreira quebrada, como ali está identificada, que deveria defender a primitiva casa-torre. E porquê é que eu digo isto? Porque depois, nos desenhos seguintes, não aparece. E, portanto, em meu entender, apenas com base nestas imagens, poderá ter sido demolida para facilitar a defesa do castelo, entretanto, construído. Esta estrutura será a estrutura que defende Vimioso desde o início da Guerra da Aclamação. Aqui o outro aspecto, com a porta principal também ainda bloqueada pela barreira quebrada, que depois não aparece desenhada nos desenhos posteriores, sobretudo nos do século XVIII, como este que aqui aparece. Apenas estes desenhos do século XVIII, como este do engenheiro José Monteiro de Carvalho, apresentam novidades ao nível do sistema defensivo. Em meu entendimento, este castelo serviu sobretudo, esta estrutura defensiva, serviu sobretudo como apoio a Miranda de Douro, porque há documentos que mostram que as tropas e os abastecimentos ficavam aqui durante algum tempo para depois seguirem para Miranda de Douro. No entanto, para melhor proteger o interior, o castelo, surge-nos aqui um fosso com talude exterior, de forma estrelada, existindo também um revelinho igualmente em terra, por onde se passou a fazer a entrada para o castelo, como está aí do lado direito. Tudo em terra. Ao mesmo tempo, surgem pela primeira vez edifícios no seu interior. Tudo isto seria arrasado pelo fogo em 1711, pelas tropas borbónicas, durante a Guerra de Sucessão de Espanha, e o castelo acabaria por ser desativado em 1730 e vendido inclusivamente na década de 1740. Portanto, na Guerra dos 7 Anos, ou na Guerra do Mirandum, aqui Vimioso já praticamente não contava para nada. Concluindo, porque já estou a alongar demasiado, podemos afirmar que a guerra, como em todo lado, aqui como em todo lado, marcou indelevelmente a fronteira mirandesa. O dinamismo da região no início da época moderna foi obviamente afetado por estes acontecimentos, sobretudo os da segunda metade do século XVIII. De facto, a invasão espanhola de 1762 e a ocupação, apesar de breve, da província transmontana, tiveram como efeitos a destruição de uma parte da cidade de Miranda de Douro, sobretudo das suas estruturas defensivas. Mas não nos podemos esquecer da destruição de Vimioso em 1711 e do golpe final dado pelos espanhóis ao Castelo de Outeiro em 1762.
A ação violenta destas tropas invasoras, pautada pela destruição destas estruturas militares, pelas pilhagens e pelas exações sobre a população, provocaram não só a fuga das autoridades eclesiásticas de Miranda para Bragança, por exemplo, como também a fuga de grande parte da população desta parte da fronteira portuguesa para regiões mais seguras. Deram inclusivamente origem a lendas, como a do menino Jesus da Cartolinha, relacionado com as ações bélicas de 1710, 1711, e que ainda hoje são recordadas pelas tradições locais. Enfim, as guerras da época moderna deram efetivamente origem a um despovoamento do território e a um isolamento cada vez maior desta parcela de Portugal, que se transformaram num relativo e, por vezes, efetivo esquecimento que perdurou praticamente até ao século XX, esquecimento amenizado apenas pela vontade de alguns historiadores, sobretudo transmontanos, como António Maria Mourinho, entre muitos outros, claramente. Historiadores, claro, atuais. Bem-haja. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Jorge Araújo. Eu acho que ficámos todos conscientes, não só os transmontanos que aqui estão, do excelente trabalho desenvolvido nesta tese. E eu aqui ainda fiquei mais surpreendido, e eu já tinha lido e já tinha visto o livro, são as imagens originais, feitas por si, grande parte delas. Os meus parabéns. O livro está preto e branco, mas eu agora quase que tem a ver com uma linha editorial. Obviamente desta época não se perde tanto, mas a exposição foi magnífica para acompanharmos. Eu estava aqui a acompanhar e obviamente que com estes mapas foi muito fácil para quem já conhece aquela zona, mesmo não sendo transmontano. Eu ia deixar, apesar do pouco tempo que já temos disponível, já temos pouco por causa da questão do YouTube, ia deixar ao público, quem quiser colocar alguma questão ou fazer um comentário que não seja mais que 5 minutos, faça favor, de maneira que possamos ter a gravação de fácil acesso. Sérgio Coelho Veludo, é muito importante a intervenção dele, já imagino o que é que será. Faz favor, a palavra é do Sérgio. Eu não sei, meu general, isto de repente ficou escuro, deve ser. Está bom, está bom. Não sei, não, eu vou só aproveitar, em vez de ser por escrito, primeiro para felicitar o meu colega Jorge pela apresentação que nos ajuda a perceber que os teatros de operações não são necessariamente sempre aqueles que nós estamos habituados, e este foi um dos primeiros a ver isso, e a desafiar o Jorge para levar os teatros de operações até à Patuleia, porque tem muito que se diga à região. Sim, sim. E também para me despedir, porque eu daqui por 2 minutos vou ter que infligir danos cerebrais a 21 alunos no mestrado, portanto, mas felicitar pela iniciativa e saudar-vos a todos, já não nos vemos há algum tempo, e desejar-vos todos saúde Muito obrigado. Eu ia passar então a palavra ao professor António Paulo Duarte. Então, se me dão licença, eu retiro-me. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado pela conferência, foi muito interessante. Eu ia fazer-vos perguntas muito diretas, assim um bocado estranhas talvez, mas eu gostava de perceber, não é que perceber, de como comentasse estas ideias, por assim dizer. A primeira é relativa à questão, eu por acaso conheço Trás-os-Montes um bocadinho, estive lá a dar aulas durante um ano em Torre-Moncorvo, ainda por lá às voltas, é uma zona particularmente fechada, mas a questão fundamental que eu queria pôr é esta. Acho que são duas, basicamente. Por um lado, até que ponto é que estas operações militares, à exceção daquela invasão de 762, mas mesmo essa, até que ponto é que elas podem ser distintas de ações de bandoleirismo, principalmente as lutas na Raia, também aconteciam no Alentejo, em que as operações tinham tanto de operações militares como de operações de bandoleiros que faziam saques no fundo. E a segunda que também me parece importante, até que ponto é que isso servia aos interesses locais? Porque a gente está habituado a pensar, como disse o Sérgio, isto muito nacionalmente, mas a gente esquece que durante grande parte da história da humanidade, muitas vezes os interesses locais são tão relevantes como os interesses nacionais para fazer operações militares. E considerando que Trás-os-Montes está bastante distante de Lisboa, isso já está bastante distante do centro do Império, que é um problema central, até que ponto é que muitas dessas operações, apesar de terem a justificação de haver um rei em Lisboa que lhes dava a possibilidade de fazer isso, até que ponto é que elas serviam
interesses particulares, vinganças e essas coisas todas que supostamente não deviam estar presentes num conflito nacional, mas que podiam estar. Pronto, é basicamente isso. Muito obrigado, Jorge Araújo. Muito obrigado. Relativamente ao bandoleirismo, sempre existiu. Pelas fontes que eu estudei, nos 3 conflitos existem, com certeza, atos de bandoleirismo de um lado e do outro, sem dúvida, sem dúvida. Relativamente aos interesses locais, notei muito mais isso no primeiro conflito, na Guerra da Aclamação. Aliás, não tive tempo, nem há tempo para referir isso, mas na minha tese falo precisamente dos interesses particulares dos próprios governadores de armas, que utilizam os meios militares para providenciar determinados objetivos, ou para alcançar determinados objetivos. Quer seja o próprio governador de armas, quer seja inclusivamente quer sejam inclusivamente as próprias autoridades eclesiásticas de Miranda. O cabido de Miranda, o bispo de Miranda, na Guerra da Aclamação tiveram um papel importante, investiram imenso dinheiro, ou foram obrigados a investir imenso dinheiro, e chegaram a um ponto que disseram basta, e andavam sempre a queixar-se. Portanto, estes interesses pessoais, ou de entidades particulares, sempre existiram. Mas notei isso muito mais na Guerra da Aclamação do que nos conflitos seguintes, do que na Guerra de Sucessão de Espanha e na Guerra dos 7 anos. Muito obrigado. Coronel Alves de Praga, faz favor. Antes do mais, quero agradecer a excelente exposição que o professor Jorge Araújo fez, a qual vale por muito que se percebe de trabalho e de demonstração de uma investigação que ainda estava por fazer e que nos traz um excelente contributo para a história, e particularmente a história militar. Em segundo lugar, gostaria talvez de realçar como a síntese, ou quase síntese, do que disse, um aspecto que eu julgo, e se eu estiver errado, corrija-me, que eu julgo que em Portugal acontecia com muita frequência, e acontece com muita frequência, é que entre guerras se desarma completamente, se derrubam, se deixam cair as estruturas defensivas e só nas alturas de grande aflição é que se lembram como a quando das Trovoadas de Santa Bárbara, particularmente dirigida ali ao Sr. General como padroeira da artilharia. Nada mais. Muito obrigado. Jorge Araújo, faz favor. Eu acho que isto deve ter resposta. Sim, concordo plenamente. O hábito era precisamente desativar tudo e mais alguma coisa. Portanto, as tropas, não sendo, aliás, a ideia de um exército profissional surge depois, ou altamente profissional surge depois, ou o exército nacional, se assim podemos dizer, normalmente é associado à época napoleónica, etc. Mas nesta época que eu estudei, claro que acaba o conflito e a desmobilização é total, ou quase total. É um facto. E é muito complicado depois reativar, ou às vezes é muito difícil reativar os contingentes. E uma das coisas que eu também me apercebi, ao longo, e outros estudos também comprovam, a grande oposição da maior parte dos recrutados relativamente ao recrutamento. A fuga dos soldados é constante na Guerra da Aclamação,
a deserção é constante, porque toda a gente quer regressar ao seu território, e isso eu apercebi-me, por exemplo, na Guerra da Aclamação, quando contingentes, as unidades transmontanas são obrigadas a ir mais para sul, rapidamente desmobilizam porque querem regressar atrás dos montes, isso é uma constante. E a segunda parte também é completamente verdadeira. As estruturas são completamente abandonadas à sua sorte. E isso vemos no início de cada um destes conflitos, as estruturas, mesmo que não estejam abandonadas, porque servem como pontos de apoio, de acuartelamento, mesmo assim há sempre, como eu referi ao longo da exposição, necessidade de reparos nas muralhas, no castelo, no que quer que seja. No início da Guerra da Aclamação, isso ainda é mais gritante porque o facto de, durante o domínio filipino, não existir fronteira, levou a um abandono completo das estruturas defensivas. Os Filipos interessaram-se muito mais pelas fortificações do litoral. E isso, com certeza, é uma absoluta verdade. Muito obrigado. Eu penso que Obrigado. o turismo que se faz já naquela região tem sido importante até para a manutenção daquelas. E as câmaras têm investido claramente ali, pelo menos na manutenção, já não digo na reconstrução de algumas áreas. Se me permite, professor, eu gostava de reiterar um aspecto só para concluir, vamos ter que ficar por aqui, é que aquilo que escreve no livro, e eu vou citar, é muito importante, depois desta magnífica apresentação, com imagens de referência que certamente os transmontanos vão gostar, é que as operações militares levadas a cabo na fronteira mirandesa e no restante território transmontano mostram claramente a evolução dos diferentes tipos de guerra, desenvolvidos sobretudo na época moderna, abrangendo a guerra de desgaste, ações de ocupação efetiva do território e, finalmente, o desenvolvimento da defesa em profundidade, onde preferencialmente se utilizam milícias e outras unidades com maior mobilidade de combate e maior flexibilidade tática. É o caso da cavalaria, em colaboração com unidades pagas e unidades estrangeiras, com destaque para o contributo de vários oficiais de diferentes nacionalidades para o desenrolar dos acontecimentos. Isto são as palavras do professor Jorge Pereira Araújo, como desafio para quem quiser adquirir a obra ou vir buscar à Comissão, justifica plenamente. Muito obrigado, professor Jorge Pereira Araújo, pela prestimosa colaboração. Parabéns Obrigado, pelo programa de Mude Barata. Eu peço a todos uma salva de palmas digital antes de nos despedirmos e ficamos por aqui. Em termos de YouTube, fica a gravação fechada. Muito obrigado.